Tá ok? Uhum. Então vamos falar então do Evangelho de João, capítulo 17. Medite sobre isso. Está escrito assim no versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha, você que está aí assistindo o vídeo, precisa entender que o projeto do nosso Senhor Jesus era que todos todos aqueles que defendem uma fé nele fossem um. E não mais do que isso. E nem menos do que isso. Qual é o problema? O problema é que hoje, no nosso tempo, nós, com as nossas placas de igreja, nos dividimos. E de verdade, as igrejas que deveriam ser uma igreja têm sustentado valores, pensamentos que de verdade nos separam uns dos outros. E isso nos enfraquece. Isso não dá certo. De verdade, isso tira de nós a força que deveríamos ter como uma unidade, juntos, vivendo uma mesma fé, defendendo uma mesma crença, nos ajoelhando, buscando por Deus do jeito certo, como um, assim como o texto nos diz para ser. Por que a gente não consegue ser um? O que aconteceu com a gente no longo dos anos? Eu acredito que o diabo encontrou em alguns de nós a vontade de se separar das outras pessoas. E ele usou estes que de verdade queriam se separar para colocarem suas próprias placas na frente da igreja que eles ministram. O certo é que nós não temos um texto de Mateus falando mal de Lucas, Lucas falando mal de Tiago, Tiago falando mal de João. Nós não temos um texto onde os discípulos falam mal uns dos outros. E sempre juntos, de verdade, era assim que eles buscavam a Deus. Era assim que eles invocavam, se dividiam às vezes, de dois em dois, saíam para pregar o Evangelho, mas eles estavam juntos em espírito. E hoje isso não tem acontecido. As placas têm realmente nos separado. E nós sabemos que no céu só vai haver uma igreja. Não vai haver igrejas com S no final, no plural. Nós somos uma igreja. Então, nós deveríamos orar mais uns pelos outros. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha a pandemia que nós estamos enfrentando. Olha a inflação. Olha a dificuldade de se viver neste mundo. Olha os governos querendo legalizar o casamento de um homem com outro homem. Ou seja, como nós vamos sobreviver neste mundo? Só tem um jeito: juntos e em Cristo. Igreja quadrangular, ora pela pentecostal. Igreja pentecostal, ora pela universal. Universal, ore pela metodista. E assim nós vamos conseguir de verdade agradar a Deus e nos unir em Cristo. E eu garanto, juntos em Cristo, Satanás tem que se curvar. E uma vez que ele se curve, nós avançamos por cima dele. Porque de verdade é assim que funciona. Não há força em nós separados. Não existe força em mim. Não existe força em você. O que existe é força em nós. Por que não nos unir em Cristo? E eu não estou falando de unificação religiosa. Não. Não é nos unir com todas as religiões, a Ubanda,
o católico, o espiritismo, nada disso. Eu estou falando de nos unirmos, nós, a Igreja de Cristo, nós que pregamos o Evangelho, nós que defendemos o cristianismo, nós que nos convertemos segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. É disso que eu estou falando. Ou seja, por que não? Por que não damos certo? Por que nós não podemos deixar de lado nossas diferenças teológicas e nos unir em Cristo para orar por este mundo doente, enfermo? Olha o que está acontecendo ao seu redor. E fala comigo de verdade se você não consegue ver que de verdade Jesus está voltando. Seja sincero. O avanço da ciência, o avanço da tecnologia e, mais do que nunca, o homem tem transformado a ciência em um Deus. Hoje, os governos têm defendido o direito da pessoa de ser feliz. Só que, para alguém ser feliz, muitas vezes, ele tem que, por exemplo, no caso de um homem, ficar com outro homem. Só assim que ele é feliz. Uma mulher tem que ficar com outra mulher. Só assim que ela é feliz. O homem tem que ter direito de viver a própria vida do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que é certo. Não tem nada de errado nele pensar assim. Todavia, isso tem sido pregado no mundo. Então está na hora da gente despertar, acordar, nos voltar para Cristo, juntos, porque senão a gente não vai conseguir. O texto aqui diz que Jesus orou pedindo para que os discípulos fossem um. Não fossem separados. Não era para eles viverem o Evangelho segundo o entendimento A, B, C, D. Não. Era para eles defenderem o Evangelho, que foi defendido pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, se ficarmos com a visão de Cristo a respeito das Escrituras, dá certo. Aí nós damos certo. Amém? Deus te abençoe muito.